Olá, 24ª aula, mais um conteúdo escolhido pelo pessoal lá do Telegram. Esse conteúdo é o propósito do meu negócio. É realmente o que eu faço, o que eu busco em passar para as empresas essa transição entre um modelo de gestão já antigo para um novo modelo de gestão baseado em alinhamento, autonomia e responsabilidade. O que você vai aprender hoje? Você vai aprender o seguinte: quais são as vantagens e os benefícios que estão baseados em alinhamento, autonomia e responsabilidade? Quais são essas vantagens? Segundo item que você vai aprender é a transição. Qual é a transição para uma nova cultura? Porque esse novo modelo de gestão é uma cultura diferente. Então, fazer essa transição, eu vou falar um pouco das minhas experiências com os meus clientes, as dificuldades que existem para que vocês entendam como preparar essa transição de uma maneira mais suave, mais orgânica possível. E o terceiro item que você vai aprender hoje, eu vou trazer o Fica a Dica de hoje, são as 6 dicas para fundamentar essa nova cultura. Combinado? Então vamos lá. Primeira coisa, benefícios de alinhamento, autonomia e responsabilidade. Primeiro benefício importante, ele fortalece a estratégia. Todos estão olhando para a mesma estratégia, todos estão contribuindo, colaborando para essa estratégia. Então ele fortalece a estratégia em toda a organização e não fica mais isolada em, em poucas pessoas e depois direcionada para todo mundo sem as pessoas entenderem o porquê. Então, primeiro benefício importante, fortalece a estratégia. O segundo benefício, ele envolve toda a organização. Esse modelo de gestão, alinhamento, autonomia e responsabilidade, faz com que toda a organização possa participar. Isso é muito rico. Vem variáveis, percepções, informações de todos os cantos da sua organização. Isso é muito rico para alinhar e ajustar a sua estratégia. Terceiro benefício importante é desenvolvimento sistêmico. As pessoas se desenvolvem sistemicamente, porque ao fomentar alinhamento, dar autonomia e responsabilidade para as pessoas, eles se desenvolvem automaticamente, porque as pessoas começam a criar, começam a participar e existe um desenvolvimento sistêmico dos colaboradores, bem como da sua empresa. Quarto benefício, lideranças mais estratégicas. A liderança deixa de ficar cobrando, monitorando, controlando o que as pessoas fazem, replicando modelos ou processos pré-estabelecidos para ser muito mais estratégico, para pensar no desenvolvimento da organização, para montar a melhor engrenagem possível, para apoiar as pessoas para que elas possam fazer o trabalho da melhor maneira possível e que a empresa possa alcançar os seus objetivos por consequência. O quinto benefício é sustentabilidade operacional. Existe uma necessidade de olhar para o processo de forma contínua. Quem já ouviu, ou já leu, ou já assistiu um vídeo do Simon Sinek sobre Infinite Games, que é os jogos infinitos, ele fala muito sobre a continuidade desse processo. Alinhamento, autonomia e responsabilidade faz com que você comece a enxergar várias engrenagens ao mesmo tempo, a complexidade aumenta, mas que você consiga ver os próximos passos da sua empresa através desse reconhecimento de cenários. O sexto benefício, foco nos resultados. Todo mundo acaba ficando focado no resultado. Todos estão alinhados com a estratégia, todos conhecem as suas responsabilidades, têm autonomia para que os resultados sejam perseguidos e alcançados. Então você tem mais pessoas focadas nos resultados. E o sétimo, que é responsabilidade direcionada. Todos têm a sua responsabilidade, todos estão alinhados com a estratégia, todos têm as suas responsabilidades e aí consegue saber qual é o seu papel dentro desse contexto para poder alcançar os objetivos e as metas estratégicas da organização. Esses são os benefícios. Para que isso aconteça, a gente precisa passar por um processo de cultura organizacional. A cultura organizacional ela está baseada em 3 pilares. Primeiro, é um alinhamento sobre a missão, visão, valores, as crenças, desafios, objetivos, estratégias da sua organização. Qual é o propósito? Então, a cultura organizacional enraizada, ela tem esse pilar. Todo mundo está alinhado com o que a empresa prega
como missão, visão, valores, crenças, quais são os desafios que ela tem, quais são os objetivos, quais são as estratégias, qual é o propósito, qual é a razão de existir da empresa. O segundo elemento de uma cultura organizacional forte é estimular a satisfação no trabalho, a motivação e o desempenho dos colaboradores. Então, uma cultura organizacional estimula a satisfação no trabalho pelas pessoas, a motivação e o desempenho dos colaboradores. E o terceiro elemento de uma cultura organizacional é a atuação operacional, é como a estratégia e os clientes são tratados. Então, como é que eu lido com a estratégia da organização e como eu trato essa estratégia e os clientes. Esses três pilares são importantes. São mais importantes. Existem outros, mas a cultura organizacional baseada nesses três pilares ela fica mais enraizada, fica mais fortalecida. E quando a gente fala de alinhamento, autonomia e responsabilidade, alinhamento, primeiro item já fala tudo. Autonomia e responsabilidade, a gente fala de estimular as pessoas ao trabalho. A gente já viu os benefícios anteriormente, então estimular a satisfação no trabalho, a motivação e o desempenho é um papel forte de uma cultura organizacional enraizada. E para alinhamento, autonomia e responsabilidade, isso é inerente ao processo. E atuação operacional, como eu lido com a estratégia e com os clientes, como é que eu interajo com esses dois cenários. Estratégia, a gente falou de propósito da empresa, falou de estrutura organizacional e falamos de conexão. A estratégia para o cliente para a estratégia, e aí você consegue fechar essa cultura organizacional. Esses três elementos são importantes e fundamentais. E alinhamento, autonomia e responsabilidade traz isso muito claramente na sua proposta. Entendendo quais são os benefícios, entendendo quais são o que está baseado em uma cultura organizacional, vamos pensar agora num planejamento estratégico. Como que eu faço isso na minha empresa? Bom, o planejamento estratégico ele funciona dessa forma. Quando a gente fala de alinhamento, autonomia e responsabilidade, a primeira proposta de valor, o propósito, a visão e a missão está alinhada. A gente acabou de ver na cultura. Fortaleça a cultura aqui, tranquilo. Então, primeira coisa, todo mundo alinhado na proposta de valor da empresa. Qual é o propósito? Qual é a missão, visão, crença, desafios? A gente já falou os objetivos da organização. Segundo item importante são as variáveis e cenários. Eu coloquei aqui, normalmente eu coloco alguma ferramenta. Eu gosto muito do SWOT, eu gosto muito do Canvas, do Business Model Canvas, para usar nesse contexto, para entender o cenário onde a organização está inserida. Primeiro eu olho para a organização, qual é a razão da existência dela, depois eu olho quais são os seus pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças no SWOT, quais são os meus canais de distribuição, como eu relaciono com o meu cliente, proposta de valor, qual é o segmento de cliente que eu atendo, quais são os recursos importantes materiais, recursos de parcerias, para que eu possa rodar o meu negócio. Então, entendendo essas variáveis e cenários, contextos, quanto mais contexto eu trouxer, mais a expectativa do cliente, aí são inúmeras possibilidades. Por isso que em alinhar com as pessoas é ampliar o capital intelectual para que isso seja cada vez mais forte, porque isso vai fazer a sua estratégia rodar mais alinhada e mais aderente à expectativa do mercado e as tendências e todas as informações e variáveis importantes para você definir metas e objetivos. Feito isso, a gente vai para a definição de metas e objetivos, propriamente dito. Então, eu peguei a proposta de valor, por que a empresa existe, peguei todas as variáveis, contexto, estudei, usei ferramentas para entender esse contexto, para definir a partir daí as minhas metas e objetivos. Então, desde variáveis macroeconômicas, microeconômicas, concorrência, um monte de coisa para definir minhas metas e objetivos. Depois de definir as metas e objetivos estratégicos, eu defino as metas e os objetivos táticos, para que a gente consiga verificar a integração entre os departamentos da organização, entre as equipes, entre as pessoas, para que possa haver um processo mais colaborativo e mais próximo do operacional. Então, eu estou descendo um contexto, estou tirando do estratégico, indo para o tático, para depois alcançar o operacional e trazer para o operacional as ações necessárias
que eu preciso fazer para que os objetivos e metas táticos sejam atendidos e, por consequência, os objetivos e metas estratégicos. Então, eu fiz o cascateamento. Primeiro item, por que a empresa existe? Segundo, variáveis, estudos, análises, ferramentas que possam me ajudar a definir as metas e objetivos. As metas e objetivos estratégicos passam para o tático, que passam depois para o operacional. E depois, e por último, eu preciso avaliar e monitorar através de indicadores para saber se essas ações operacionais estão realmente surtindo efeito. Porque a partir da definição dos indicadores das ações, eu vou começar a monitorar, avaliar e apoiar esse processo para que seja ajustado e constantemente a gente consiga olhar para a estratégia da empresa de uma maneira bem direcionada, ajustando o que for necessário e evoluindo naquilo que precisa ser evoluído. Primeira questão importante, ele processo passa a ser sistêmico, passa a ser cíclico. Então, qualquer questão que seja identificado no processo de avaliação, monitoramento e apoio, volta na estratégia, volta na missão, nos valores, nas crenças, para poder ajustar essa estratégia. Depois, da mesma forma, qualquer variável, qualquer cenário diferente, qualquer perspectiva diferente, volta para se ajustar nos cenários e variáveis. Depois, objetivos e metas, novos objetivos, novas metas, ajustes nos objetivos e metas necessários. A estratégia para o tático, então, qual é o impacto dessas mudanças no tático, qual é o impacto dessas mudanças no operacional. O importante é que a estratégia seja colaborativa e dinâmica. A grande diferença entre alinhamento, autonomia e responsabilidade do modelo anterior de comando e controle é que o processo precisa ser dinâmico. E é importante que seja dinâmico, porque existe uma construção da estratégia. O esboço como se fosse um rascunho. E esse rascunho vai sendo completado ao longo do tempo. E isso não para. Infinite Game, isso não para. O importante é que não pare, porque se parar, a empresa estaciona e está fadada ao fracasso. Então, continuamente eu preciso entender as tecnologias que estão entrando no mercado, entender a nova geração de trabalhador que está entrando no mercado, entender as novas perspectivas do cliente e vai. Esses passos são importantes, desde da proposta de valor, do propósito da empresa, da existência dela, até o monitoramento das suas ações. Importante monitorar, importante você avaliar. Isso faz com que você evolua. O Fica a Dica de hoje, ele é muito importante. Ele é um resultado de um trabalho que vem sendo feito com vários clientes em transição, principalmente em transição familiar de primeira, segunda para terceira geração, onde existe uma cultura muito forte que foi importante na época dos fundadores das empresas para essa nova realidade, essa nova forma de gestão dos dias atuais. Então, a forma de gestão ela está diretamente relacionada aos resultados da empresa e pode ser destrutiva ou evolutiva. Aí cabe a cada um entender quais são os benefícios de um e de outro e aplicar. Aqui eu trouxe para você os benefícios, na verdade, de uma forma de gestão de alinhamento, autonomia e responsabilidade. Primeira dica de hoje, estratégia desenvolvida de forma abrangente. Abrangente. A estratégia deixa de ser um processo confidencial e restrito a poucas pessoas e começa a ser pulverizado para toda a organização. Isso é importante. Estratégia pulverizada, abrangente, porque quanto mais pessoas eu tenho usando o seu pensar no lugar do seu executar apenas, ajuda a construir uma estratégia muito mais adequada às necessidades da empresa e do mercado. Segunda dica de hoje, cultura de participação e alinhada com a estratégia. A cultura de participação é dar condição
para que as pessoas possam participar. Não é obrigar as pessoas a participarem. Dar condição para que as pessoas possam participar. Lembra, eu já falei numa aula anterior que cultura é o mais importante de uma organização. Se você tem algum colaborador que não respira a cultura da sua organização, é bom você ficar atento e tomar alguma decisão, porque a cultura é algo essencial, é algo fundamental para uma organização. Terceira dica de hoje: construir de forma colaborativa os objetivos e metas. Construir de forma colaborativa. Ajude as pessoas a ter a participação, a poder colaborar. Quanto mais eles colaborarem, mais eles internalizam a necessidade, mais motivados e engajados eles estarão. Mas os objetivos e metas façam com que eles sejam colaborativos. Isso não quer dizer que você tem que aceitar qualquer coisa. Participando de transições de empresas, você vê que alguns objetivos e metas não são viáveis. Mas isso fica claro quando você discute os processos abertamente, com pessoas maduras, pessoas que realmente estão interessadas em desenvolver. Talvez uma ideia sozinha não seja viável, mas ela, em junção ou somada a outras possíveis ideias, se tornam algo bem criativo e bem interessante para a organização. Então, construir de forma colaborativa metas e objetivos. Depois construir de forma colaborativa as ações e os indicadores. Ações e indicadores. Construir colaborativamente. Por que é importante ações e indicadores? Porque os indicadores vão ajudar a identificar as necessidades de ajuste. Lembra que eu falei que o processo é dinâmico? Porque se ele não for dinâmico, se eu for só cobrar o resultado a cada final de mês das pessoas, olha, quanto faturou esse mês? Já foi, eu não consigo voltar. Então, a gente usa muito os indicadores leading, que eles são de acompanhamento do processo, no lugar do lagging, que é de finalização, de resultados já obtidos, de fechamento de período. Então, use os indicadores de forma a identificar oportunidades, e essas oportunidades têm que voltar para a estratégia para que ela seja reajustada, readaptada a essa nova condição. Então, muito importante, ações e indicadores. E aí a quinta dica de hoje é cascatear as responsabilidades para todos. Todos, ao participar, se sentirão responsáveis e terão as suas responsabilidades. Cada um sabe o papel que precisa fazer para aquele objetivo ser alcançado. E todos têm autonomia para que possam ajustar e atingir o resultado no qual eles foram responsabilizados. Então, cascatear as responsabilidades para todos. Todos são importantes, senão eles não estariam ali. Todos os cargos, todas as funções que você tem na sua organização são importantes. Então, elas têm responsabilidades diretamente linkadas à estratégia da empresa e não ao seu departamento, e aí fica aqueles silos de departamento em um contra o outro. Que é outro aprendizado muito grande quando você faz transição de uma empresa para outra. Porque essas barreiras, esses silos precisam ser quebrados. As pessoas precisam enxergar que não existe a equipe A ou a equipe B. Existe uma única organização que tem um único propósito, que está claro e alinhado com todo mundo. E todo mundo tem o seu papel importante na conclusão e na condução dessa estratégia. A sexta dica de hoje: monitorar os indicadores e fomentar ajustes necessários. Fomente os indicadores e a utilização dos indicadores e os ajustes que precisam ser feitos. Errar esse modelo de alinhamento, autonomia e responsabilidade, ele pressupõe ajustes contínuos no processo. Então, por isso que não existe uma penalização ao erro, existe um ajuste. Todo mundo está alinhado, todo mundo estudou as variáveis, mas ao se deparar com uma situação, opa, assim não funciona. Tem que ajustar, tem que voltar e ajustar. Então, isso precisa ser cíclico,
Por isso que a participação de todos é importante, a cultura da participação é importante. Todos têm voz ativa para poder, levantar o dedo aqui, ó, temos um problema assim, 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 e propõe uma alternativa. Volte para a estratégia, volte para objetivos e metas, para o tático, para o operacional, para ter esse processo evolutivo de forma contínua. Ok? Bom, reflexão importante hoje. Eu trouxe uma provocação, como sempre, mas para a gente entender. Se a sua forma de gestão não promove engajamento, está na hora de você rever e mudar urgente. Se a sua forma de gestão não promove engajamento dos colaboradores, está na hora de você rever e mudar urgente. Por quê? O engajamento nesse modelo de alinhamento, autonomia e responsabilidade, ele é sistêmico. Ao desafiar as pessoas, ao envolver as pessoas, ao responsabilizar as pessoas, ao dar autonomia para as pessoas, isso se torna um combustível natural para o engajamento. Muitas empresas procuram fazer o engajamento dando benefícios extras. Só que isso é temporário. Se eu recebo um aumento de salário, eu vou ficar feliz da vida, mas daqui a pouco eu estou equalizando o meu custo de vida a esse salário. E já vou querer mais, vou querer mais. Quando eu faço esse processo, não estou dizendo que o salário não é importante. Ele é importante e precisa ser revisto sempre. Só que, quando eu promovo o desenvolvimento das pessoas, automaticamente esse processo fica sistêmico. As pessoas participam do processo e evoluem. Ok? Bom, espero que você tenha gostado. Aqui está o processo do Telegram, se você ainda não é membro do grupo do Telegram para escolher o próximo tema. Nos descritivos de todos os vídeos do canal tem lá o link para você acessar. No Instagram, @F2A2Colione também. E no QR Code. Clicando aí, acionando a sua câmera nesse QR Code, você consegue o acesso também. Se não quer o grupo do Telegram, não tem problema. Escolha seu conteúdo por e-mail através de contato@f2a2.com.br. Não esqueça de dar um ok, dar um joinha aí se você gostou. Se você não gostou, me fale por quê. É importante que não gostou, por que não gostou. E se você gostou, quer ressaltar alguma coisa, o que mais você gostou, fique à vontade, será um prazer ouvir algo que possa contribuir. Lembra, alinhamento, autonomia e responsabilidade requer evolução contínua. Então, eu estou pedindo para você fazer o mesmo em relação às aulas. E recomende para quem você acha que possa interessar esse conteúdo, para que eles se inscrevam no canal. Se você não é inscrito, aproveite e inscreva. Clique no sininho para receber as notificações. E, no mais, nos vemos na aula de número 25, que já está em votação no grupo do Telegram. E também avalie a aula no Telegram se você faz parte do grupo do Telegram. Muito obrigado, até quinta que vem. Grande abraço.